Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e esse é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos resenhas e indicações de filmes, livros e séries. E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque não é exatamente uma resenha de livros. Eu já os li há muitos anos, já os li várias vezes, mas agora estou relendo eles novamente. Por quê? Porque a Sarah, nossa tão querida Sarah, anunciou que teremos finalmente, depois de muitos anos, a continuação da saga ACOTAR. E não vai ser apenas uma continuação, né? Ela tá ali com vários livros que vão ser lançados um em seguida do outro, então assim, respira e vamos começar a reler todos esses livros. E não apenas os livros de ACOTAR, como também Cidade Crescente, né? Todos os livros dela, porque tá sendo planejado ali algo para se unirem, né? Como já aconteceu em Cidade Crescente, mas enfim. Antes de tudo isso, então o vídeo de hoje vai ser as minhas impressões relendo esses livros de ACOTAR. Agora alguns anos mais velha, né, alguns anos mais madura, depois de ter lido várias vezes, sabendo que já sabemos agora que os livros já foram lidos, como é reler tudo. E vamos pegar eles aqui, vou colocar o microfone aqui. E vamos às minhas opiniões. Então, o que eu reli até agora? Eu reli esses 4 livros. E por quê? Deve estar perguntando, mas por quê? Não são 5 até agora? A gente não tem o livro Cor de Chamas Prateadas, uma coisa assim, que é o 5º livro? Sim, temos o 5º livro, que eu estou lendo neste momento pela primeira vez. Por quê? Quando eu comprei a minha história com a ACOTAR foi bem assim. Eu não tinha nada da Sarah, eu não tinha Trono de Vidro, apesar de eu querer comprar, eu ainda não tinha ele. Então, Cidade da Lua Crescente, ele também ainda não tinha, né? Então, assim, aí surgiu a pré-venda do 5º livro, né? Que era A Corte de Chamas Prateadas. E quando surgiu esse 5º livro, eu queria ler todos, porque eu já estava com a intenção de ler todos os livros, mas ainda não tinha eles. Aí o que fiz? Eu comprei o 5º livro na pré-venda, tanto que eu tenho aquela capa de almofada que vinha, o pôster, eu tenho os brindes da pré-venda do 5º livro. Mas, como eu sabia que a Sarah não pretendia lançar o livro tão cedo, ainda demorou muito mais do que estava previsto para esse lançamento, eu guardei esse livro. Eu não li. Aí eu comprei o 5º livro, peguei uma promoção lá e comprei os 4 livros anteriores, e aí eu li esses 4 livros anteriores. E a história, até essa novelinha, né, que é um conto ali, ele nem é considerado, né, um livro inteiro, né, tipo um 3.5. Quando eu terminei esses 4 livros, que é narrados, né, pela visão da Fairy, que, assim, vamos falar também sobre esse nome, né? O nome dela é Feura, né? Feura, enfim. Eu falo Fairy. E é assim que a gente vai falar esse vídeo inteiro, tá bom? Como uma boa brasileira, o nome dela é Fairy. É Fairy. E a gente vai ficar com esse Fairy aí até o final do vídeo, e você sabe de que eu tô falando. Então, esses daqui é pela Fairy. E temos, então, 4 livros sobre ela. E a história termina bonitinha, redondinha. Claro, não perfeitinha, mas para mim foi o suficiente. Para mim acabou com um final feliz e era isso que me importava. Então eu decidi não ler o 5º livro, né? O 5º livro, porque eu sabia que seria uma outra personagem. Fiquei com medo da história acabar muito mal. Então, assim, eu não li. E fiquei esperando até o momento de que surgisse o próximo lançamento, que aconteceu agora. Então, o que eu fiz? Peguei meus 4 livros da estante, reli eles, e agora estou lendo pela primeira vez o 5º livro, Cor de Chamas Prateadas, que eu comprei na pré-venda
mas tive força de vontade o suficiente, muito autocontrole, para não lê-los até esse momento que estou quase terminando e já adorando. Mas o vídeo não é sobre ele. Eu vou gravar um vídeo de resenha desse livro depois, assim que eu terminar ele. Agora, as minhas impressões sobre estes livros, um por um. De forma bem resumida, tá? Porque eu sei que você já conhece. Mas se você não conhece, assim, bem resumido. Primeiro, este vídeo terá spoilers, porque eu vou falar de todos os livros de forma, né, bem breve. Mas terá spoilers, querendo ou não. Então, o que você precisa saber caso você não conheça os livros? O que é a saga Kotar? A Fairy, ela tem ali... Ela nasceu numa família muito rica. O pai dela era conhecido como príncipe dos mercadores. Então, assim, era uma família muito rica. Mas eles acabaram perdendo tudo. A mãe morreu, eles perderam tudo. Então, assim, agora eles estão falidos. Mas, assim, falidos de uma maneira, né? Que eles não têm o que comer. Eles realmente estão muito falidos. E aí a Fairy, sendo uma humana determinada, vendo o pai passar fome, os irmãos passar fome, ela fala assim, pô, alguém tem que fazer alguma coisa nessa casa, né? Porque tá todo mundo aí, vão morrer, vão deixar todo mundo morrer de fome, de frio, alguém tem que fazer alguma coisa. Então ela aprende a caçar, ela se autodidata, né? Ela vai atrás do próprio alimento. Então ela começa a caçar, ela começa a trazer esse alimento para casa e ela cuida da casa. Ela não apenas caça, como a pele, essas coisas, ela acaba vendendo, né? O que consegue ali o suficiente para eles viverem, né? Não é nenhuma vida assim com dignidade, assim, mas eles sobrevivem. Ela é a responsável por fazer eles sobreviverem e eles não morrerem como se ela não fizer nada vai acontecer. E aí a Fairy, ela tá lá vivendo uma vidinha tranquila, não tranquila, né, mas assim, tá lá caçando, tudo bonitinho, igual sempre, né? Tem um carinha lá na cidade que ela pega às vezes, pra extravasar, né? E aí nisso, em uma determinada noite, ela tá lá caçando e ela vê um lobo. E ela sabe que esse lobo não é bem um lobo, ela sabe que, pelo estilo dele e tudo, ele é um férico. E ainda assim, ela tem um grande ódio dos humanos com féricos, porque já usaram os humanos como escravos, é uma situação muito difícil. Eles têm uma muralha, né, dividindo ali os féricos de um lado, os humanos do outro. E ela sabe que esse férico acabou atravessando a mulher, ele está ali, ele pode matar pessoas. Então, com esse ódio antigo, com tudo o que está acontecendo, ela precisando de comida, é um lobo grande, vai estar tudo certo? Então, o que ela faz? Ela atira ali uma flecha neste lobo. E ela volta para casa ali, com a caça, tudo bonitinho, vai dar tudo certo. Ela vai vender a pele, então assim, aparentemente está tudo bem. Mas aí o que acontece? Ela tá lá na casa dela aí, e entra uma besta gigante na casa. E ele diz que aquele lobo era importante para ele, né? Era um guarda dele. Então ele veio ali cobrar um tratado. Por quê? Depois teve toda essa questão ali entre os humanos e os féricos, e foi construída a muralha, eles acabaram fazendo um acordo, eles assinaram um tratado de paz, de certa forma. Então existem algumas regras estabelecidas, o que os féricos não podem, eles podem invadir, assim como os humanos. E um deles era que se os humanos fizessem isso, matasse um férico, seria uma vida por outra. E aí o Tamlin, que é essa besta, né, que era responsável ali por este guarda, ele fala, olha, quem matou? Aí ela, né, foi ela. Então tá, então você vem comigo. Tô reivindicando a sua vida. Você vai agora morar lá comigo. E é isso. Você descumpriu o tratado e é uma vida por outra. E aí ela passa ali pra morar e começa a viver entre os féricos com o Tamlin. E acho que até aí é onde você pode saber, caso você não tenha nenhuma intenção de pegar spoilers, porque ainda quer ler a série. Então, foi meu aviso. Tá avisado? Então tá bom. Então agora, com spoilers. Então, aí neste primeiro livro, Corte de Espinhos e Rosas, temos toda essa trajetória dela conhecendo o Tamlin, dela indo morar na corte dele,
dela descobrindo que ele é o grande senhor da corte primaveril, que ele não é tipo um férico qualquer, ele é um cara super poderoso, dela descobrindo que os féricos estão vivendo um momento muito difícil sobre o reinado da Amaranta, que é por isso que a corte primaveril usa máscaras, né? Não tem o rosto porque a máscara está colada e não consegue retirar. Então a gente descobre tudo isso. E também temos ela conhecendo o Rhys ali, ele sendo mal com ela, aí depois ele, né, ele tentando afugentar ela ali da corte para voltar para a corte humana, o Tamlin assustado a essa altura, já apaixonado por ela, e a Fel é apaixonado pelo Tamlin também, porque eles já começam ali naquele romance, né, depois de muito, não foi rápido, mas eles começam ali todo um romance, eles se amam, tudo bonitinho, e ele apavorado pelo Rhys ter ameaçado a vida dela, e o medo dele contar para Amaranta sobre ela, o Tamlin manda ela para terras humanas, a família dela parte de dinheiro, vivendo muito bem, não tão mais pobres, porque o cara bancou todo mundo, deixou eles ricos novamente. Ela acaba voltando pra corte, não pra corte, né? Ela acaba voltando pro mundo humano, tentando ver como normal, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela ama o Tamlin, ele é o amor da vida dela, e ela faz de tudo pelo cara. E ela tá com medo do que possa acontecer. Porque o Tamlin ele já tem toda essa questão ali um pouco mais explosivo, né? E tal, ela sabe que o reino tá sofrendo perigo, ela sabe que eles estão amaldiçoados. Então, assim, ela quer ajudar eles e aí a Fairy acaba voltando pro mundo dos féricos, ali pra corte primaveril. E ela descobre que tá todo mundo sobre a montanha, que tá todo mundo já ali com a Amaranta, que a Amaranta conseguiu o que queria, né? E ela descobre que tinha toda a questão da maldição, que ela tinha que dizer eu te amo pro Trame, tipo, bem Bela e a Fera, né? Essa história toda é bem Bela e a Fera. Tipo, ela é obrigada a viver com uma fera, né? Com um monstro. E esse monstro tem que se apaixonar por ela e ela tem que se apaixonar por ele, né? Então essa é meio que a Bela e a Fera, que seria uma humana, uma pessoa normal, se apaixonar por uma fera. E é bem isso, né? Porque os féricos não gostam muito de humanos, ali tem toda essa questão, então foi uma maldição muito bem feita, já que o Tamlin não queria Amaranta. Então, assim, eu sei que se você conhece os livros, você entendeu tudo o que eu disse. Se você não conhece, pode ter ficado um pouco confuso. Mas aí, sobre a montanha, sobre o reinado Amaranta, temos a Fairy, essa humana indefesa e frágil, né? Ela é indefesa e frágil, querendo ou não. Ela pode ter a bancada da família, mas contra os féricos, a mulher não tem chance de nada. Então ela tá lá, e aí nisso a Amaranta fala pra ela que então vamos fazer um acordo. Eu liberto o Tamlin e toda a corte primaveril se você completar ali alguns desafios. E aí ela concorda, né? Aí tem uma outra questão, né? A não ser que ela decifre um enigma. E vamos ser bem sincera, a Fairy é muito burra nessa questão. Porque eu desvendei esse enigma, eu lembro que a primeira vez que eu li, assim que eu li esse enigma, eu já sabia a resposta. Então aí nisso, eu já tinha desvendado toda a questão. Claramente a palavra era, porém, amor. Era muito óbvio que era o amor. E aí nisso, ela faz os desafios. Claro que a Amaranta não ia deixar tudo fácil. Claro que os desafios era pra matar ela. Era pra ter uma diversão. Era pra acabar ali com ela, com o Tamlin, e ver ele sofrer porque não tem esse amor correspondido. Enfim, né? E aí, tudo isso é neste livro. E enquanto ela tá ali sofrendo, quase morrendo, o único que ajuda ela é o Rhys, que também tá ali sozinho, ele quer essa companhia, ele é aquele cara durão, aquele cara malvadão, misterioso e do mal, que a gente já sabe aonde isso vai dar. Então, assim, o que eu achei de toda essa história da corte de espinhos e rosas, relendo pela 10ª vez, provavelmente. Eu achei entediante. Eu vou até pegar aqui, eu fiz anotação, quem tá acompanhando eu lá no Insta, sabe que eu comecei um registro literário, né? E aí, então eu faço ali uma breve observação. Em Corte de Rosas e Espinhos, eu coloquei: amei o livro da primeira vez, mas já sabendo o que sei, depois de várias leituras, ficou entediante. E gostei do final, comecei a gostar do final,
quando o Whis aparece. Se deve ao fato de eu não gostar do Trumlin, pois o livro é bom. Então, assim, na primeira leitura, eu gostei muito. E agora, tanto tempo depois, eu sei que o Trumlin é um cara muito chato, que eu não suporto ele. E ele aparece, assim, quase no livro todo. Então eu não gostei. Eu li o livro inteiro, porque eu queria ler todos os livros, mas eu poderia ter facilmente pulado esse livro e começar os demais, porque eu já sei toda a história. E eu não gosto do Tammy. E o cara tá em todo lugar. E eu não gosto dele com a Fel e todas aquelas promessas de amor e todas aquelas juras. Então, assim, é irritante. E acabou sendo entediante. Tirando ali, né, o finalzinho, quando ela já está ali sob a montanha, com o Whis ali fazendo aquele acordo com ela, né? E ele aparecendo ali vez ou outra, apesar ele ser malvadão, a essa altura a gente já sabe quem ele realmente é e tudo que ele tá fazendo. Então, a partir do momento que estão sobre a montanha, que ele aposta nela, então a partir desse momento, com o Whis ali na história, a gente sabendo, né, tudo que a gente sabe, a história começa a ficar boa. Porque o que a gente realmente gosta, pelo menos o que eu realmente gosto disso, acho que é o Whis e a dinâmica dele com a Fel e tudo que ele faz. Então, aí eu comecei a gostar bastante. Mas o restante do livro, assim, pra mim, olha, foi muito ruim. Eu até coloquei acho que 3 estrelas no meu registro literário. Quantas estrelas eu dei pra esse livro? 3,5. 3,5 ainda foi porque eu sei que eu gostei muito da primeira vez. E o final ficou muito bom com isso. Mas de resto, então assim, este livro se tornou o menos favorito de todos. Este daqui, assim, pra mim, não gosto mais. Mas por conta disso, né? Se você está lendo pela primeira vez, igual quando eu li pela primeira vez, você vai gostar. Mas se a essa altura você já pegou tanto ranço do Tamlin, como eu peguei, não tem como gostar. Sim, lamento, mas não tem como. Então vamos para o próximo livro. O próximo livro. Corte de Névoa e Fúria. E aí, o que eu achei deste livro, relendo ele? Neste livro, o que a gente tem, né? A Fairy, ela já é uma félica, o que foi muito legal, isso aconteceu, eu acho. Ela ficou super mega poderosa, porque agora ela tem todos os poderes. Mas ela volta ali com o Trami, pra esse casamento super, né, pra esse possível casamento, porque ele pede ele em casamento, então eles vão se casar. E ela detesta tudo. A Fairy, ela odeia tudo. Ela não quer saber muito desse casamento, todos esses detalhes chatos, ela deixa tudo pra sacerdotista, que, sinceramente, também é um pé no saco essa mulher. Não consigo gostar dela. Talvez porque já sei de tudo que vai acontecer. Mas, assim, não gosto dela. Não gosto da Iante, enfim, a sacerdotista ali da corte primaveril. Não consigo, não acho que eu nunca consigo gostar dela, nunca vi verdade nela. Porque a ideia dela é apenas, tipo, domesticar. Não sei se seria bem essa palavra, mas eu acho um vento forte. Eu acho que seria bem isso, seria domesticar a Fairy. Que, só um adendo aqui, rapidinho antes de voltar para dos livros. Por alguma razão, hoje, não deve ser um bom dia para me gravar, mas eu tô insistindo. Por quê? Já tive que pausar esse vídeo 2 vezes, porque chamaram. Ninguém nunca chama aqui nessa casa. Mas foram 2 vezes que chamaram, então eu já tive que pausar, eu perco um pouco a linha de raciocínio. Aí agora teve um vento super forte do nada que derrubou as coisas. Então, assim, tá difícil, hein? Tá difícil. Mas vamos lá. Vamos voltar. Então, o que eu tava falando? Da sacerdotista. Que a ideia dela é domesticar a Fairy, para que ela seja não grã senhora, porque isso não existe de acordo com o Dramin, não existe grã senhora. Ela apenas é a senhora da corte primaveril, responsável pelos eventos, por receber as pessoas, por escrever cartinhas, por ser o rostinho bonito do lado dele e por conceber filhos. Então, essa é a missão da Fairy, casada com o Dramin. E a sacerdotista ali é exatamente isso, né? Ensinar ela a ser essa pessoinha bonitinha. E uma coisa bem legal é que, como que eles querem que a Fairy escreva essas cartas, né, esses convites, né, todas essas questões, se a mulher não sabe nem ler? Isso quase matou ela lá no livro anterior, porque tinha aquelas pistas lá e ela não sabia ler. E foi o Whis que salvou a vida dela. Então, assim, né? E falando nisso, dá uma raiva quando ela diz, né, 2, porque é um mais um. Enfim, voltando aqui a este livro. Então, assim, só querem um rostinho bonito para conceber filhos. Essa é a verdade.
E ela tá muito insatisfeita com tudo aquilo, ela detesta tudo. E quando chega o casamento, ela quer dizer não. E aí ela pede ajuda pra qualquer um. Qualquer um, só ajudem ela. E o nosso Whis aparece, fabuloso, arrumando assim a roupa, cobrando o acordo que ela fez lá sobre a montanha de passar uma semana com ele por mês. E neste início, eu gosto muito dessa dinâmica de que ela vai, ela gosta um pouco de estar lá, ela gosta de toda essa paz. O Whis começa a ensinar ela com frases um pouco calientes, né? Ele começa a ensinar ela a escrever, que o Tamlin, que devia ter sido função desse cara, não fez. Só tava interessado na cor ali dos detalhes do casamento, mas não ensinou a mulher a escrever. Já o Whis não. Ele entende ela e ele fala, olha, você quer aprender a escrever? Quero. Sabe que isso é importante, quase custou sua vida, né? Sim. Então vamos escrever. E aí ela começa a escrever com essas frasezinhas e aí dá tudo certo. E ela volta pra corte do Tamlin, ela começa a se sentir mal. O Tamlin tá cada vez mais possessivo com ela, não deixa ela fazer nada, ela não pode ir pra lugar nenhum. Então assim, a Fairy não suporta a vida dela. E agora ela é imortal, então ela vai ver isso o resto da vida? Não, né? E aí chega aquele grande momento de que ele prende ela dentro de casa, né? Ele tranca ela e não permite que ela saia. E aí ela surta de vez. E a Amora aparece pra salvar a vida dela, né? Pra salvar ela, pra salvar todo mundo, porque era provável que ela destruísse tudo. Apesar de estar contido, né? Nunca se sabe o que ia acontecer. E a Amor salva ela, leva ela pro Whis. E aí nisso, o Whis dá uma escolha pra ela. Olha, você quer voltar? Se você quiser voltar, tudo bem. Não recomendo, mas se você quiser, se essa for a sua decisão, você vai. Mas saiba que você pode ficar aqui. Isso daqui não faz parte do acordo, mas você pode ficar aqui. Eu vou providenciar casa, vou fazer comida, o que você precisar. Você tem uma escolha. Você quer voltar pra esse cara que só te maltrata, que não te ajuda nem quando você tá tendo um pesadelo à noite e vomitando tudo que tem no estômago? Ele não faz nem se mexe na cama? Ele não te ajuda, ele não te apoia? Você vai ficar com esse cara? Ou você pode ficar aqui, a gente pode dar um jeito. Você pode trabalhar comigo nessa guerra que está vindo, que eu já havia mencionado, né? Então, assim, ele dá toda essa escolha para ela. E aí, ela escolhe, né, ficar ali. E não apenas isso, como ela escolhe ir para Velares. Claro, né, ela não sabe o que é Velares, mas ele fala, olha, se você quiser vir comigo agora, você nunca vai poder dizer isso para ninguém. Mesmo se um dia você decidir voltar pro Tamlin, você não vai poder dizer nada do que ver. E aí ela concorda, ela vai para Velares, e aí ela conhece o Az, o Cassian, a Mor, né? Ela conhece o círculo íntimo do Whis, e ela percebe que o Whis nunca foi tudo o que ela achou que era, né? Ela percebe isso, que ele nunca foi o que ela achou que era. Ela percebe que é tudo muito diferente a forma como ele lida com a corte noturna. Como o Tamlin, ela compara isso o tempo inteiro, ela percebe como o Whis é muito superior, e o cara realmente, a gente sabe muito bem disso. Mas aí é muito legal toda essa história, né, todo esse contexto que esse livro dá. E temos muitas questões, né, enfim, esse livro eu gosto muito, como a forma como eles aparecem, como o Whis está ali presente o tempo inteiro, como a Fairy começa a se apaixonar por ele, como eles começam esse envolvimento, como ela vai atrás do próprio anel de noivado. Este livro eu gosto muito. E é neste final que, infelizmente, a gente tem a situação de que ela acaba ali voltando ali pra corte do Tamlin no final, mas ela é a parceira do Whis. E falando nisso, eu amo muito essa cena, quando ela descobre a parceria. Porque ela vai lá pegar o Suriel, que é super difícil de pegar, e ela já pegou ele, acho que é a segunda vez que ela pega ele, pra curar o Whis, né? A essa altura, eles não estão juntos, é só diversão. Ela vai pegar ele, e aí nisso o Suriel fala: fique com o seu parceiro, se você quiser ajudar seu parceiro, uma coisa assim, né? Se você quiser ajudar mais seu parceiro, o criador dele, uma coisa assim que ele fala ali de umas plantas, né? Aí ela fala: o que você disse? Aí ele: ah, você não sabia? O Suriel, assim, a maior fofoqueira, na maior cara de pau, né? Ah, você não sabia? Tipo, sério, você não sabia que o Whis é o seu parceiro até agora? Né, o cara, assim,
Ele, como se ele tivesse feito isso na maior inocência. Quem sabe que não foi. Mas a gente ama o Suriel do mesmo jeito. E aí, nisso, ela descobre que ela é a parceira do Whis. E isso mexe muito com ela, né? Porque ela gosta dele e tudo mais, mas ela percebe que, nossa, tipo, tudo foi ali todo mundo mentiu pra ela, todo mundo sabia, menos ela, né? Então, assim, ela fica mexida, aí ela vai pra casa lá no chalé, é muito legal isso. Até quando ele vai lá e ele conta tudo, a gente descobre tudo sobre o Whis. A gente já sabia dele, mas nessa cena a gente descobre muito mais, porque ele conta tudo, ele tenta ser um livro aberto para que ela decida se vai dar ou não a comida para ele, né? Então ele conta tudo para que ela saiba todas as faces dele. E é muito legal isso, toda essa parceria, todo esse amor, todo esse romance. Ela indo lá na casa das irmãs com as rainhas e já usando a coroa, segurando na mão dele. Ela já até usava a coroa, né, mas isso, segurando na mão dele e declarando pro mundo: o Whis, o grão senhor da corte noturna, é o meu parceiro. Eu acho assim, eu amo muito, muito, muito esse livro. Amo muito essa interação entre eles, esse romance aparecendo, todos esses momentos juntos. E até esse final, quando ela diz, vou até pegar aqui, essa parte final, que infelizmente ela volta ali pra corte do Tamlin, né? Acho muito legal isso. Aí ele fala assim, e Tamlin, sem saber, levava a grã-senhora, aquela grã-senhora que não existia, da corte noturna para o coração do próprio território. Eu acho linda essa frase, eu amo como esse livro termina também, apesar de não gostar dela converter no Tamlin, fato desse plano, o fato dela ser a grã-senhora da corte noturna, dela estar ali como uma igual do Whis, né? Isso que ele fala. Voltando a... eu acho que merece essa fala ser dita novamente, né? Aqui, vamos ver. Que a Armin, a gente adora ela também, fala, né? Ela é sua parceira, não sua espiã. Vai atrás dela, né? Porque quando ele revela ali qual foi o plano, olha, ela vai lá na corte do Tamlin, ela vai descobrir tudo, a gente vai lutar essa guerra juntos e Drento com ela infiltrada, né? Ela fala, ela não é, ela é sua parceira, não sua espiã. Aí ele fala, ela é minha parceira. Ele fala, né? Ela é minha parceira e minha espiã. E a grã senhora da corte noturna. Aí depois ele fala, aí a Armin termina, né? Mas não consorte, ele não consorte, não esposa. Ferry é a grã senhora da corte noturna, minha igual de todas as formas. Ela usaria minha coroa, se sentaria em meu trono ao lado do meu. Jamais nos bastidores, jamais em comida de procriação e festas e cuidados com as crianças. Minha rainha. E, ai, como não amar o Whis? Cara, é perfeito nesse aspecto. Ele trata a Ferry como uma igual, que o mundo precisa disso, né? Os homens têm que tratar as mulheres como igual, enfim. Ele sabe disso. O cara é mega poderoso, super forte. Sim, nunca teve um cara tão poderoso como ele. Mas ele entende que ela é super poderosa e ela é a parceira dele, e ele ama ela, vai fazer tudo pra proteger ela, mas ele também vai dar essa liberdade pra ela, porque ela é igual a ele. E ele até quebra essa tradição de tantos séculos que nunca houve uma grã senhora, e ela vai ser grã senhora. O que ela fala é lei, assim como ele. E qual era a minha anotação do registro meu literário? Corte de Névoa e Fúria. 5 estrelas. Releitura empolgante, principalmente pós-parceria. Esse momento ali, até então é legal, essa dinâmica deles ali, né? Tipo, eu não gosto de você, mas, né? Esse convívio deles eu acho muito legal, mas quando eles viram parceiro ali, ai, esse livro é o máximo. Ele é muito bom. E assim, tem mais 2 livros para mim falar sobre. Entretanto, falta Corte de Asas e Ruínas e Corte de Gelos e Estrelas. Mas, entretanto, esse vídeo tá ficando muito longo. Então, eu vou fazer uma parte 2 aí com esses 2 outros livros. Mas deixa aqui nos comentários. Tá empolgado pra continuação de Acotar? E não vai ser apenas uma continuação, né? Vai ser livro em cima de livro e ainda não sabemos o que, só que a própria Sarah se surpreendeu com todos os protagonistas. Então, assim, tá empolgado em relação a tudo isso? Já tá relendo? Porque eu acho que a gente já tem que começar a reler, porque a gente tem que ler os outros livros também, né? No meu caso, também reler. Então, assim, temos que reler tudo para que a gente chegue, quando finalmente o livro chegar, a gente já possa ler, já possa amar toda a história. Então,
Deixa aqui nos comentários. Tá empolgado? Já tá relendo? Vai reler? Quais são os planos aí com a Kotar? Quais são as suas teorias? Quem que você acha que vai ser esse protagonista, né? Esse casal principal? O que você acha que vai acontecer? Porque a Sarah se empolgou tanto, escreveu tanto essa história que era para ser um livro, que vai virar alguns livros. Então, assim, estamos tudo na expectativa. Então deixa aqui nos comentários suas teorias, se você já está relendo, o que você achou das minhas opiniões, se você já está relendo, também não gostou muito do primeiro livro, já gostou mais do segundo, tinha essa mesma visão que eu. Então deixa aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e também nos siga lá no Instagram, que sempre temos também por lá resenhas e indicações. E o vídeo é esse. Tchau, até a próxima!